Ok? Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula de primeiro ano de Sociologia é um pensador específico que a gente vai conversar, vai iniciar a começar a perceber a importância que tem o Karl Marx, para o pensamento da sociedade. Bom, primeiramente ele é um filósofo alemão, tá? A sua teoria é entendida como marxista ou também marciana, tá? E ele seguia um filósofo alemão, ele seguia o pensamento de Hegel, tá? Claro que não são coisas que eu vou cobrar de forma aprofundada de vocês. Eu vou fazer uma rápida apresentação de Marx e no decorrer do primeiro, segundo e terceiro anos nós vamos aprofundar esses conceitos, tá? Mas vamos lá. Ele nasce ali em 1818, mais ou menos, e aqui provavelmente a vida acadêmica dele começa com 20 e poucos anos, né? E ele faz uma crítica à sociedade capitalista da época dele. Por quê? Eu vou contextualizar vocês. A primeira parte da Revolução Industrial, ela acontece com, digamos assim, não tinha tanta gente nas cidades, tá? E começa lá na Inglaterra, depois a segunda parte vai para a Alemanha e o restante da Europa, Estados Unidos. E ele percebe que os trabalhadores, eles não estão trabalhando demais, trabalham 16, 18 horas por dia, sem direito nenhum. Então, assim, e toda uma sociedade nova praticamente ali. E ele então vai fazer uma crítica ao sistema capitalista para ajudar os trabalhadores a se organizarem, tá? Certo? Então, vamos lá. Qual a corrente de pensamento de Marx? Lembra que eu falei para vocês que ele segue as escolas alemãs? Então ele vai a partir do materialismo histórico dialético. Resumindo, o materialismo histórico dialético, ele vai nas condições materiais que tem as pessoas para viver. Material não no sentido do dinheiro, mas no sentido de como elas se organizam para viver. Como elas fazem acontecer a sua existência. Tipo, a professora Karen é professora, eu vou lá e com o meu salário eu compro as coisas para viver. Mas nem sempre foi assim nas outras sociedades. Então ele vai estudar, isso é modo de produção, como as pessoas se organizavam. Ele vai lá na história, tá dentro da obra O Capital. Ele vai lá na história para entender como as outras civilizações faziam o seu modo de produção, como é que era o modo de produção. Então ele vai lá nas antigas civilizações e vai ver. Ele vai lá nas tribos, nas sociedades tribais e vai perceber. Isso tudo está escrito. Nós vamos ver no segundo ano na área da questão do trabalho e sociedade, tá? E aí ele chega até o modo de produção capitalista. E aí, gente, ele que é o autor desses conceitos tão comentados, às vezes de forma negativa dentro da sociedade. Porque as pessoas falam no senso comum. Então ele vai escrever, ele vai falar sobre os modos de produção até o capitalismo, e ele diz que para os trabalhadores organizados seria o socialismo, que daí o capitalismo não é mais o sistema, e evoluiria para o comunismo, que é a ausência de Estado, em que os trabalhadores organizados teriam o poder, tá? Mais ou menos isso, mas através de uma coisa chamada consciência de classe. E aí, falando de consciência de classe, eu não coloquei conceito aqui, tá? Mas a gente vai falar em classe social. E Marx diz que nós temos duas classes sociais fundamentais. O capitalista, tem outro nome para capitalista, que é o patrão, ou os donos do meio de produção. Os donos do meio de produção são as fábricas lá na Revolução Industrial. E a outra classe social seriam os trabalhadores assalariados ou trabalhadores livres, tá? Que é a maioria de nós, 99% da população do mundo, tá? Ele vai falar também do trabalho como o patrão consegue o lucro através de um conceito que ele explica detalhadamente, de forma que ele era economista, tá, gente? O que era a mais-valia, tá? Que era a forma de como o patrão conseguiu o lucro. Pessoal, não vou viajar, presta atenção na matéria, porque tira o fone, isso, porque é mais importante, depois vocês vão ter um tempinho para copiar, tá? Fechou? E ele dizia que existia uma luta de classes, uma luta de forças de poder entre os donos do meio de produção capitalista e os trabalhadores.
que somos nós. E como é que acontece essa luta de classes? Para a gente conseguir alguma coisa, por exemplo, o salário mínimo, a gente luta anos, se organiza e tudo mais em sindicatos e consegue. Mas assim, com muita luta. Enquanto o grande capital facilmente... Sai do celular agora, só um pouquinho. Depois, tu já vai ter esse tempo, tá? Enquanto... Ih, perdi o fio da meada. Enquanto os trabalhadores... Então, você tem aqui uma luta de classes em que o trabalhador ele é sempre a parte mais fraca. Mas se unindo, o trabalhador fica mais forte com os outros, tá? E é claro que ele é mal falado pelo capitalismo, pela sociedade, né? Por quê? Porque ele diz o seguinte, que nós temos que nos organizar, ok? Para conseguir as nossas migalhas, digamos. Tá? Enquanto o grande capitalista, ele mais fácil, ele consegue muito mais fácil porque ele tem o poder das mídias, ele tem o poder do dinheiro e até dos governantes, tá? Então é luta de classes com as duas classes sociais que eu falei. Ele vai falar no conceito de alienação, que tem a ver com consciência de classe. Então ele diz que nós, enquanto trabalhadores, muitas vezes de tanto a gente trabalhar, a gente acaba alienado. Naquela época, gente... Ok? Mas vocês imaginam hoje com as redes sociais o nível de alienação. Lembra muito a aula de filosofia do mito da caverna. Tá? Vocês lembram disso, né? Que a professora de filosofia já explicou. Tá. Ele fala, é o que mais explica, é o que melhor explica o conceito de ideologia. Tá? O que é ideologia para Marx? A ideologia vem de quem? Vem das classes dominantes, tá? Quem são as... professor, eu posso ser da classe dominante? Infelizmente, se eu dissesse para vocês, vocês podem, não. São as mídias, são os grandes canais de comunicação, que eles fazem um filtro até hoje do que é passado nas TVs, na grande mídia, né? Não na mídia independente. Hoje a gente tem, é claro, a internet, mas ela é tanto alienante quanto ela é informativa. Daí depende aonde a gente vai buscar as informações. E as fake news estão ali também como forma de alienação, tá? Das classes dominantes. E aí então ele explica que a ideologia, e eu não vou querer que vocês decorem tudo isso, gente, que vocês entendam o Marx no seu contexto maior, tá? Que ele escreve para os trabalhadores. Ele vai falar em infraestrutura e superestrutura do sistema capitalista, né? Como ela se estrutura, a infraestrutura são os prédios, são tudo que é mais palpável. E a superestrutura são as leis que nós temos que seguir dentro da educação, dentro da política, dentro dos governos, tá? Então existe um aparato do sistema capitalista para que a gente siga as ordens e o que tem que se fazer. Por isso que a gente não pode muitas vezes, né, e aí é a minha fala, sair muito do sistema, senão a gente é expurgado do sistema capitalista. Tipo, não estudar, não trabalhar, por exemplo, você acaba sendo marginalizado pela sociedade, tá? Ok? Mas não no seu tempo certo, né? Claro, não agora ainda vocês são jovens e daqui a pouco vocês vão ter que trabalhar. Não é? Todos nós trabalhamos, tá? Ok? Então, ele escreve para o trabalhador, basicamente, as obras dele são tudo e tem um cara aqui que é o Hegel, que é um grande amigo e parceiro, escreve com o Marx. É um outro filósofo, ele tem uma parceria, que é o Hegel. É Engels, desculpa, o Hegel está aqui, é o Engels. Friedrich Engels, tá? Ele é parceiro do Marx para escrever o Manifesto Comunista, dentre outras obras, tá? O Capital é a segunda obra mais lida do planeta depois da Bíblia. Qual o seu? O Capital. É uma obra desse tamanho, aonde está aqui a maior parte dos conceitos que o Marx trabalha está dentro dessa obra. Porque como economista ele precisava entender como é que funcionava a parte econômica do capitalismo. Como se o capitalismo fosse um prédio, ele fosse analisar a estrutura, como
Como é que se organiza esse grande capital? Tá? Para ajudar os trabalhadores a terem a consciência que eles são trabalhadores e que são de uma classe social, ok? Que é de trabalhadores. Quem são os trabalhadores? É quem trabalha e vive do seu trabalho. Quem é o capitalista, professora Karen, né? São duas classes sociais aqui, né? Então você tem o capitalista e você tem o operário, o assalariado, né? Ou trabalhador livre, assalariado, tá? Aqui também pode ser chamado de proletário, trabalhador, né? Vocês podem encontrar esses conceitos. Trabalhador. E capitalista ou dono do meio de produção, que é um conceito marxista também. Meio de produção, é a fábrica lá naquele momento histórico, tá? São duas classes fundamentais para Marx. E aqui ele diz o seguinte, ele explica de forma econômica, de forma matemática, como o trabalhador produz riqueza na sociedade. Professora Karen, mas é só ele que fala que o trabalhador produz riqueza? Não. Todos os economistas, todos os contadores, todo mundo do planeta entende que da onde é que sai a riqueza, gente? Do trabalho. Do trabalho. Ah, mas tem as máquinas. Mas as máquinas foram produzidas por trabalhadores, tá? Então ele fala que existem duas classes fundamentais. Ele vai explicar todos esses conceitos. Professora Karen, a gente vai ver todos eles. Mas a maioria deles nós vamos ver no... Talvez vocês já viram os conceitos de capitalismo, socialismo e comunismo, ou na história, né? Ou na geografia. Mas agora nós vamos ver como ele vai pensar a sociedade a partir do sistema capitalista, e não só do sistema capitalista. Quando ele vai lá no meio de produção, ele vai lá no passado para tentar entender como as sociedades se organizavam lá atrás e como se organizam agora. Ok? Quanto tempo de vídeo nós temos? 12 minutos. Ok, pode encerrar então.